Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Matemática para Engenheiros. Esta é nossa quinta aula para a playlist sobre cálculo vetorial. Nesta aulinha, vamos fazer alguns exemplos de explicação, ou de fixação, melhor dizendo, sobre os conceitos teóricos que nós já apresentamos. Na verdade, conceitos muito básicos. Soma, subtração de vetores, vetor unitário, vetor posição, vetor distância, enfim, conceitos bem elementares, mas vamos fazer alguns exemplos para fixar melhor esses conceitos, ok? Então vamos lá. Tenho aqui dois vetores, o vetor A, 10ax menos 4ay mais 6az. E o vetor B, 2ax mais 4ay. Na letra A, eu quero determinar a magnitude de um vetor C, que é 3 vezes o vetor A menos o vetor B. E na letra B, eu quero determinar o vetor unitário de um vetor D, que é o vetor A mais 2 vezes o vetor B, ok? Então vamos lá. Primeiro, começando aqui, o vetor C é 3 vezes A menos B. Ora, vou multiplicar então as coordenadas do vetor A por 3 vezes coordenada x, y e z, menos as coordenadas do vetor b, x e y. Então, o resultado aqui, 28 menos 13, 18. Ou seja, o nosso vetor c é 28ax menos 13ay mais 18az. O seu módulo, a sua magnitude, então, vai ser raiz quadrada de 28 ao quadrado menos 13 ao quadrado mais 18 ao quadrado, ou 35,74. Agora vamos para a letra B. Então o vetor D é A mais 2B, portanto, coordenadas do vetor A, 10 menos 4 e 6, mais 2 vezes coordenadas do vetor B, 2 vezes 2 e 1, x e y aqui, x, y, z, aqui, x, y. Resultado, 14ax, ou 14 para a coordenada x, menos 2 para a coordenada y e 6 para a coordenada z. Portanto, D vai ser 14ax menos 2ay mais 6az. O seu módulo, raiz quadrada de 14 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resultado, 15,36. Então, o vetor unitário vai ser vetor D sobre o seu módulo, ou o vetor unitário vai ser 0,91ax menos 0,13ay mais 0,39az. Muito bem, esse foi o exemplo 1, agora vamos para o exemplo 2. Os pontos P e Q estão localizados em 0, 2 e 4 metros e menos 3, 1 e 5 metros, ou seja, ponto P aqui está, ponto Q é este aqui. Calculo então os vetores das posições de P e de Q, o vetor distância de P até Q, a distância entre P e Q e um vetor paralelo a P com magnitude 10. Então, começando aí pelos vetores de posição de P e Q. Então, para o vetor P, para o ponto P, o vetor RP vai ser 2ay mais 4az. Por quê? Tenho aqui 2 para a coordenada y, 4 para a coordenada z. Nada aqui no x. Então, 2ay mais 4az. E para o ponto Q, o vetor posição RQ, então vai ser menos 3ax mais ay mais 5az. Menos 3, 1 e 5. Portanto, menos 3ax mais ay mais 5az. Agora vamos para o vetor distância de P até Q. Então serão as coordenadas do ponto Q menos as do ponto P. Então vai ser coordenadas do ponto Q, menos 3, 1 e 5. As do ponto P, 0, 2 e 4. Então, esse vetor R de P até Q vai ser menos 3ax menos ay mais az. E a distância de P até Q, então, vai ser o módulo desse vetor R, PQ. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou 3,32 metros. Muito bem. Agora eu quero encontrar um vetor paralelo a PQ com magnitude 10, ou seja, um vetor que vai ter esta magnitude, esse módulo, e o mesmo vetor unitário do vetor PQ. Então aqui está, o vetor A tem módulo 10 e o seu vetor unitário é exatamente igual ao vetor unitário do vetor PQ. Então vai ser, para o vetor unitário,
o vetor RPQ sobre o seu módulo, menos 0,9, menos 0,3AY, menos 0,9AX, menos 0,3AY, mais 0,3AZ. Portanto, o vetor A que estou procurando, basta multiplicar isto aqui por 10, fica A é menos 9AX, menos 3AY, mais 3AZ. Ok? E agora vamos para o terceiro exemplo. Um transatlântico navega na direção sul a 20 km por hora e um homem caminha sobre o convés desse navio a um ângulo de 56 graus em relação ao norte e uma velocidade de 5 km por hora. Encontre a velocidade absoluta deste homem. Então aqui está, a velocidade do navio, direção sul aqui, e o homem caminhando no navio, vamos supor que aqui seja o navio, ele está andando aqui com um ângulo de 56 graus em relação ao norte. O vetor velocidade do navio que navega em direção ao sul é menos 20 AY. Menos 20 AY, nessa direção aqui. Decompondo a velocidade do homem nas componentes y e x, né? Então fica 5 seno de 56 graus AX. Então, 5, que é o módulozinho aqui, seno desse ângulo na direção AX. Mais 5 cosseno de 56 na direção AY. Então, 5 vezes o cosseno desse ângulo, direção AY. Portanto, a velocidade do homem em relação ao navio tem duas componentes, 4,15 AX mais 2,8 AY. A velocidade absoluta, então, vai ser a soma das duas. Então, vai ser menos 20 AY mais 4,15 AX mais 2,8 AY. Ou 4,15 AX menos 17,2 AY. Ou 17,69 km por hora, ok? Acabamos aqui essa pequena aula. Muito obrigado por ter assistido. Volto a repetir, volto a pedir. Se inscreva nesse canal, curta os vídeos, divulgue-o entre seus colegas, amigos e professores e até uma próxima oportunidade. Então, um grande abraço e até lá.